Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é ela, a nossa querida Série B. Chega aqui para ser assunto do vídeo, até pelos últimos tempos, pensando em ter Euro, Copa América e tudo mais. Eu acabei não dando a atenção que a Série B merece, é uma competição que eu adoro muito sempre acompanhar e que está bastante interessante neste ano, né? Muito equilíbrio em todas as frentes do campeonato, você tem brigas bem ativas, bastante equilíbrio na tabela. E eu escolhi, né? Final de primeiro turno, tivemos a última rodada, a primeira rodada do retorno terminando agora. Então eu escolhi esse tempo entre uma rodada e outra para falar um pouco, né? Dar uma passada sobre como está a situação atual da Série B. Então já peço você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito, dar aquela força divulgando esse e os demais vídeos do canal, né? Para dar aquela força, ajudar quem está começando. Bora iniciar pela parte de cima da tabela, onde nós temos o Santos como grande líder, 37 pontos. Um Santos que começa bem com o Carille, aí entra numa sequência muito ruim de resultados, onde o Carille balançou no cargo. Se dependesse de alguns torcedores, teria sido demitido. Um momento onde o Carille teve proposta do Corinthians para ir embora e acabou ficando, e o time acabou reagindo de volta. Hoje o Santos é o líder da Série B, conseguiu se colocar no trilho novamente e parece hoje estar marchando rumo ao acesso, né? Em dado momento começou a se ter um pouco em xeque de que até que ponto o Santos conseguiria esse acesso, se estaria sob risco ou não, mas parece que o time nas últimas semanas vem entrando de volta nos trilhos, vem mostrando uma cara bem mais competitiva, conseguindo vencer seus jogos. Recentemente meteu um 3-0 no Paysandu em pleno Mangueirão, uma grande vitória fora de casa para mostrar a autoridade. É hoje o líder, é o grande favorito, não só o acesso, mas também o título. Ainda assim, não está na situação mais confortável possível, muito por conta daquela fase ruim lá atrás, mas hoje parece um Santos rumando ao caminho certo. Desde que as coisas não voltem a desandar novamente, tem tudo para conquistar esse acesso. Porém, o Santos está sendo seguido por perto por duas equipes paulistas. O futebol paulista muito bem sendo presente em ambas as pontas da tabela, lado positivo e negativo, porque o segundo colocado é o Novo Horizontino com 36 e o terceiro colocado é o Mirassol com 35, os três times com 20 pontos, né? É importante falar que alguns times têm jogos a menos ainda na Série B também, questões lá do início, né? Copa do Nordeste, etc. Alguns jogos foram adiados, então tem algumas distorções, mas grande campanha de Novo Horizontino e Mirassol, provando mais uma vez como são os dois principais trabalhos hoje no interior de São Paulo, dois times mais bem estruturados. No ano passado, os dois já brigaram até o final pelo acesso, chegaram na última rodada tendo chance de subir, e me parece que esse ano também vão brigar até o fim pelo acesso. Um Novo Horizontino que fez ótimo Paulistão, se batendo muito bem com os grandes, iniciou um pouco ali oscilante, DPP dos jogadores, pelas mudanças no elenco, mas encontrou seu caminho, um ótimo trabalho do Eduardo Batista. E do outro lado, o Mirassol. O Mirassol que vem na Série B tendo um desempenho muito melhor do que teve no Paulista. Um time que vem se encontrando cada vez mais na segunda divisão. E duas equipes competitivas que, mesmo que não pratiquem o futebol mais empolgante do mundo, conseguem vencer, conseguem resultados e que, pelo visto, prometem brigar até o fim por esse acesso mais uma vez. E mesmo que se não vir esse ano, algum deles, acho impossível que a gente continue a ver essas equipes brigando na parte de cima pela estabilidade que são o projeto, pelo profissionalismo envolvido neles e pela seriedade que é. Um exemplo até para outras equipes do interior de São Paulo a serem seguidos. Investimento em base, investimentos em estrutura, que vem dando resultado, e são dois times que já estão batendo na trave para, quem sabe, sonhar com uma Série A. Se acabasse hoje, contando que no Corinthians se salve do rebaixamento na Série A, a gente poderia ter uma Série A de 2025 com 7 paulistas, né? Quase metade do Campeonato Paulista jogando Série A. Seria para o futebol local muito bom. Quem fecha essa quarta posição é o América Mineiro, hoje com 33 pontos. E essa é a quarta posição bastante cobiçada. E começa a zona do equilíbrio. O América Mineiro, que já era previsto que fosse um time que brigasse mesmo pelo acesso. Porque você tem em quinto o Sport com 32, só que o Sport tem 2 jogos a menos. Isso é uma questão importante. Mas é um Sport oscilando em desempenho, já trocou de técnico, saiu o Mariano Souza, agora chegou o Guto Ferreira. Então, mas é um time que tem total potencial e qualidade. Ele vai brigar pelo acesso até o fim. Era para mim um dos favoritos, ali junto com o América Mineiro, o Santos, por uma das 4 vagas da Série A do ano que vem. Você tem em sexto o Vila Nova com 30, e aí a partir do Vila Nova é um bolo doido, porque você tem o Vila Nova que é o sexto com 30, a Ponte Preta que é a 11ª tem 27, ou seja, está falando de Vila Nova com 30, Ceará e Operário 29, Goiás e Avaí 28 e a Ponte Preta com 27. São 6 equipes separadas por 3 pontos. Você tem, por exemplo, Operário e Goiás com jogo a menos nesse balaio. Então, são equipes que
conseguem se manter perto. Algumas delas já tiveram troca de técnicos, no caso do Ceará. A Ponte Preta também já trocou, e desde a chegada do, do pai do Eduardo Batista, o senhor Nelson, melhorou bastante. Mas são equipes que se mantêm ali no bolo, que o Goiás também é outro time trocou de técnico, que ainda tem chance de brigar pelo acesso, mas que me parece que falta uma consistência maior para realmente chegar a esse G4. São equipes que não passam toda aquela confiança ainda. Podem crescer, estão perto, eu acho que algumas delas têm potencial para brigar até a final. Casualmente Ceará e Goiás, até potencial de investimento, tradição, tudo mais. Acho que são dois times que podem lá. O Vila Nova é um time que, apesar de estar bem, assim, é um que não me passa muita confiança, até pelo histórico recente. Operário e, para mim, Avaí e Ponte Preta fazendo até campanhas melhor do que se esperava dessas equipes antes da competição. Mas eu acho que essa briga pelo acesso hoje tende entre os 4 primeiros, o Sport e mais um ou dois desse bolo. Eu não sei se os 6 aqui, eu não vejo as 6 equipes se mantendo firme até o final. Eu acho que vai ter alguns times que vão cair um pouco e acabar ficando ali mais no meio de tabela. E depois desse bolo aí, que ainda sonha com acesso, ainda tá, por exemplo, a Ponte Preta, que é a 11ª, está 6 pontos do quarto colocado com o América Mineiro. É uma distância pequena, uma distância que permite uma arrancada ainda, que permite sonhar. Você tem o bolo de alguns clubes, todos são 4 clubes empatados com 24 pontos, que aí estão naquele limbo, né? Estão ameaçados aí no rebaixamento, e estão 5 pontos fora do primeiro time na zona, mas também estão ali, tipo, a 9 pontos do quarto colocado, ou seja, ainda tem uma pequena esperança de, quem sabe, uma arrancada, entrar na briga. Eu estou falando do CRB, que é o 12º com 24, o Amazonas, 13º com 24, o Curitiba e o Paysandu também empatados com 24 pontos, equipes histórias opostas dentro dessa Série B. Um CRB que, até por ter focado muito na Copa do Nordeste, deixou o início da Série B meio de lado, e parece que o time demorou um pouco para se recuperar do período do título. Quando se recuperou, deu uma arrancada, saiu do rebaixamento. Tem time para chegar mais longe, tanto que mostrou isso na Copa do Brasil, avançando das oitavas. É uma equipe que eu esperava brigando mais em cima na parte da tabela, mas esse início ruim custou caro por isso. Você tem o Amazonas, que a briga do Amazonas é realmente se permanecer na Série B, que desde que mudou o estádio vem sendo mais forte em casa, apostando nos jogadores experientes, outros apostas. É uma equipe que vem sendo competitiva, até que vem fazendo um papel bem digno na sua primeira edição da Série B. Um Curitiba que é a grande decepção do torneio, que se esperava no Curitiba brigando pelo acesso, era um dos candidatos a isso, e um clube que está mal não só dentro de campo, mas vem encarando uma crise fora dele, mudanças de elenco, um time que é a grande decepção até aqui da Série B, e um Paysandu que também era. O campeonato do Paysandu era realmente se manter na primeira divisão, deu vários moles. O Paysandu tinha condições de estar numa situação melhor na tabela, nem falo de estar na parte de cima, mas pô, tá numa situação mais confortável. É um time que deixou muito jogo escapar por bobeira, jogos em casa. O Paysandu não vem conseguindo ser tão forte assim como esperado, jogando seja na Curuzu ou no Mangueirão. E isso faz com que o time ainda esteja ali rondando a parte de baixo da tabela, mesmo tendo vários jogos, sobrou bastante com expulsão, etc. É um time que poderia estar numa situação melhor. Quem está em 16º, com 22 pontos, é o Botafogo de Ribeirão Preto, mantendo o que foi no Paulista, é um time que nem empolga nem um pouco, é, problemas no ataque, problemas na defesa, mantendo o que se esperava. E aí você entra na zona de rebaixamento, que tem Chapecoense e Brusque com 19 pontos. A Chapecoense já era esperada dificuldades, e agora perdeu o loser, que para mim é uma perda dura, porque é um técnico que em alguns momentos conseguiu fazer esse time ser mais competitivo do que ele realmente entrega, mas era de esperar que a Chapecoense brigasse pelo rebaixamento, tudo que já foi o início do ano, tudo que vem sendo a Chapecoense dos últimos anos. O Brusque também, por ter vindo da Série C, já era esperado isso, e está sofrendo porque não está jogando em casa do seu estádio, isso é um pior ainda, que é um time praticamente jogando em estádio neutro a Série B inteira, ou seja, é um time que vem da Série C, já teria uma dificuldade esperada por isso, e não tem o apoio do seu torcedor, não tem esse fator casa para tentar fazer diferença. Isso está fazendo falta para o Brusque. E aí você tem as últimas duas posições. O que eu falei no vídeo. Você tem os paulistas sendo protagonistas na parte de cima da tabela, o Santos, Novo Horizontino e Mirassol ocupando as 3 primeiras posições. E você tem os paulistas sendo protagonistas também na parte de baixo. Você tem o Botafogo, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e você tem a dupla Ituano e Guarani ocupando as últimas posições. O Ituano 19º com 16, o Guarani lanterna com 14, o Ituano a 6 pontos, o Botafogo, que é o primeiro fora, e o Guarani a 8. E mais do que merecido, eu gravei vídeo recentemente falando sobre um pouco mais sobre as situações de Guarani e Ituano, e assim, estão nessa posição de maneira merecida. É o fruto do mau planejamento de anos de ambas as diretorias, e assim,
qualquer um deles que escapar vai ser um milagre. A verdade é essa. Então você tem numa Série B um bloco de cima com cujo Santos é o grande favorito, mas você tem Novo Horizontino e Mirassol fazendo uma campanha muito forte até aqui. Você tem América Mineiro e Sport um pouco atrás, que são times que já era esperado que brigassem até o fim, e eu acho que vão brigar. Você tem um bolo de 6 equipes, como Vila Nova, Ceará, Operário, Goiás, Avaí e Ponte Preta, que estão próximas na tabela, que ainda sonham com acesso, mas que parece faltar uma constância, uma força maior hoje para conseguir chegar e bater de frente com os times que estão acima deles. Mais que uma arrancada, que sabe, uma troca de técnico, algo, um fator possa fazer ele emendar uma sequência de vitórias e entrar de vez nessa briga pelo G4. Você tem algumas equipes como o CRB, Amazonas, Curitiba e Paysandu, que estão ainda ameaçados do rebaixamento, apesar de ter uma pequena gordura, mas que também não conseguem se aproximar do bloco de cima e sonhar com acesso. E aí você tem Botafogo, Chapecoense e Brusque hoje brigando mais forte ali contra o rebaixamento, diferença de 3 pontos entre ambos. E Ituano e Guarani fechando a tabela, esse sim, precisando de um milagre para escapar do rebaixamento à Série C. Essa é a passadinha aí sobre a situação atual da Série B. Peço você deixar nos comentários se você é torcedor de algum time que você está achando, da campanha do seu time, da sua projeção. Ou se você é só fã, deixa nos comentários, né? Para quem é a sua torcida, pelos acessos, para quem você acha que vai subir, quem você acha que vai cair. O espaço é livre para comentar. Não se esqueça também de dar like aqui no vídeo e de, né, dar aquela força se inscrevendo no canal se não for inscrito. E divulgando esse vídeo com seus amigos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.